Quão disposto a falar sobre gentileza nós estamos? Será que a gente não é gentil com as pessoas porque a gente não é gentil com a gente? Será que a gente é gentil com as pessoas porque a gente é gentil com a gente? Será que a gente é gentil com as pessoas, mas não é gentil com a gente? Será que a gente para pensar sobre isso? Olá, meu chuchu, com chimichurri. Não faz tempo que eu não como chuchuzinho, hein? Chuchuzinho. Você tá bonzinho? Eu espero que você esteja incrível. Sou Lucimar Anselmo, facilitadora de consciência. Tô aqui para dar uma tumultuada no seu mundo. Porque assim, você acha que tá tudo certo aí, mas pode ser que não esteja. E tá tudo bem se não estiver. Mas também tá tudo bem se estiver. Vamos brisar hoje sobre uma coisa muito linda, porém um pouco tópica? Foi uma percepção que eu tive aqui e aí vamos ver se você comunga do que eu estou falando. Vamos falar sobre gentileza depois da vinheta. Ah, que feliz que eu tô de você estar aqui de novo. Ah, não, é a primeira vez que você tá aqui? Alguém te mandou esse vídeo e você fala, não entendeu nem por quê que a pessoa mandou o vídeo? Confia, rapá, confia. A pessoa que te mandou é porque ela te gosta. Vai por mim. Se é a primeira vez que você está aqui, deixa um comentário só para eu saber. Mas já se inscreve no canal para poder fortalecer a nossa amizade, porque assim é super, super, super bom ter você aqui. O que mais tem que fazer? Ah, e lógico, né? Dá uma curtida boa aí no vídeo, porque faço essas coisas com tanto carinho, com tanto amor, com tanto por você, chuchu, que, poxa, a única coisa que você pode fazer por mim é mandar pros seus amigos e dar uma curtida. Bora? Troquinha? Bora nessa troquinha? Por que eu entrei nesse assunto? Por que eu entrei no assunto gentileza? Né? Essa a palavra gentileza. Gentileza. Gentileza gera gentileza. É uma palavra assim, pouco usada, né? Inclusive, a gente não usa dizer gentileza, a gente usa outros sinônimos e tudo mais. Mas hoje eu gostaria de falar sobre essa palavrinha que é tão pouco usada e tal, mas que ela tem um significado assim super gigantesco. Ser gentil. Por que eu cheguei nessa brisa sobre gentileza, né? Porque nesse final de semana eu percebi que eu não estava sendo tão gentil quanto eu imaginava que eu estivesse sendo comigo, com o meu corpo, principalmente com o meu corpo. Tenho desgastado demais ele. E também com as minhas emoções, eu também não tenho sido gentil com elas. Uma coisa que é bem comum as pessoas falarem é com relação a acolher os nossos sentimentos. E isso é facinho? A gente pode escolher que seja leve. Mas a hora que a gente está no meio do rolê, talvez a gente tenha ali uma outra dúvida com relação a isso. O quanto que a gente às vezes esquece de que a gente é ser humano. E tá tudo bem. No meu ponto de vista, e enquanto ser infinito, eu escolho coisas diferentes, mas às vezes eu me pego em loops de sensações. E tudo isso que faz parte do nosso corpo, né? Todo esse remeleixo de emoções e de sensações que fazem parte do nosso corpo, isso é bem humano, isso é bem matéria, né? Então a gente está aí nesse processo de expandir, de olhar para a gente como um ser além do que é essa matéria, que a gente também é um ser espiritual, que é um ser que pode expandir de milhares de maneiras e às vezes a gente acaba esquecendo dessa parte matéria da gente, né? Nós fomos ensinados, e assim, não tem erro nisso. De novo, eu sempre vou falar que aqui é o meu ponto de vista sobre algo que para mim faz sentido, que pode ser que para você faça, mas também pode ser que não faça. E, ó, top. Mas
é muito difícil a gente enxergar pais criando os filhos para serem eles mesmos. De novo, não estou dizendo que isso é errado. Porque nós, adultos, né, eu não sou mãe biológica, mas enquanto adulto tenho crianças próximas a mim, e eles nos olham o tempo inteiro, né? Eles nos olham como uma referência, como um pode, não pode, né? Aprovação. E é muito difícil a gente ver um adulto quando uma criança, sei lá, tem um acesso de raiva, por exemplo, acolha essa criança. A chance desse adulto falar para a criança que ela está errada porque ela está tendo aquele acesso de raiva é muito grande. Porque também foi o que o adulto aprendeu. Que é errado ter raiva. É errado, é feio ter raiva. É feio sentir isso, sentir raiva. E aí a hora que a gente vai para esse espaço do é feio e do é errado, toda vez que eu sentir raiva, eu vou me julgar errado. E aí eu não vou sentir raiva. Não posso. Mas é humano sentir raiva. E a gente faz o que com isso? Se a gente não aprendeu o que fazer com isso? Nosso corpo sente? Lógico. Tem um lugar aqui muito específico chamado fígado, que é onde fica ali acumuladinho toda a raiva, toda a ira, todo o ódio que a gente tem de tudo, do mundo, das pessoas, dos acontecimentos. E aí ele fica aqui, ó, só armazenando. Vem pra mim que eu metabolizo aqui. Não, manda pra mim que eu metabolizo aqui. Aí a gente tá perdendo vesícula, tendo pedra, terríveis, dores nessa região, e a gente não sabe por quê. Já passou por isso? Eu já tive, depois que eu comecei essa jornada de conhecer e respeitar o meu corpo, eu consegui identificar quando eu tive uma ressaca de raiva. Você acredita nisso? Pois é, já tive uma ressaca de raiva. Uma pessoa me tirou completamente do sério. Com essa pessoa específica eu não podia trazer à tona toda a raiva que eu estava sentindo naquele momento. E aí eu só... No outro dia, eu tava com uma dor de cabeça, e a dor de cabeça do fígado é bem específica aqui, ó. Fica bem nesse cantinho aqui, ó. Você já teve essa dor aí, nesse cantinho? Raiva. É o seu fígado reclamando. Pode ser raiva, tá? Não necessariamente é raiva, dá uma olhada, vai no seu médico, pode ser. Mas eu acordei no outro dia com essa dor muito específica aqui. Parecia que eu tinha tomado todas a noite inteira. E não, era uma quinta-feira, né? A pessoa me fez passar raiva numa quarta, era numa quinta-feira, eu não tinha tomado todas. Tipo, não era um sábado, não era um domingo pra falar que eu enchi a cara a noite inteira. E aí eu tava com aquela ressaca, uma disposição, um estômago revirando, embrulhando, como realmente se eu tivesse tomado todas. Como se eu realmente tivesse. E não. Eu só identifiquei que foi isso exatamente porque eu tô nesse processo de conhecer e reconhecer o meu corpo e porque eu realmente não tinha exagerado nem em gordura, nem tinha bebido, não tinha acontecido nada além do que eu ter passado raiva. Só que eu passei raiva e não extravasei a raiva. Como que a gente extravasa a raiva? Socando a cara do ser humano que fez a gente passar raiva ou socando a cara de alguém que está próximo, porque a gente não pode socar a cara de quem a gente tá com raiva. É assim que a gente extravasa a raiva? Pra gente não armazenar tudo isso, a gente tem que ter métodos de escape. Então, de repente, a gente ter ali, né, um saquinho aquele de areia, assim, pra gente dar uns murros, pode ser uma solução? Pode ser uma solução. Ter uma almofada, pegar essa almofada, colocar na cara e gritar loucamente pode ser um jeito de eu extravasar minha raiva? Também pode ser. Gritar é muito importante pra gente extravasar a raiva. E aí tem vários métodos, a yoga também acaba ensinando sobre como deixar isso tudo sair, né? Tem gente que vai correr quando tá com... Tem gente que vai correr. Corre. O corpo
pega essa raiva e transforma em hormônios incríveis de felicidade para o nosso organismo. Endorfina, dopamina. Como mais que dá pra gente... Percebe? Percebe o que é isso? Percebe como é fácil a gente ir pro errado da gente? É errado sentir raiva. E aí a gente vai pro errado da gente. Aí a gente não respeita e não é gentil, a gente não acolhe a raiva no nosso corpo. Isso que é legítimo pra mim, que não necessariamente é legítimo pra todo mundo. E a sua raiva, ela é sua, tá? Então assim, você vai ficar com raiva por causa disso? Isso não é nada. É sua. Acolhe. Extravasa. Tristeza. Quantas pessoas e quantos momentos da vida da gente a gente acha que a gente não pode ficar triste simplesmente porque tem outras pessoas que têm mais motivos para ficar triste do que eu? Uau! Como a gente sempre vai pro errado da gente. Por que a gente faz isso com a gente? Isso não é ser gentil com a gente mesmo. Então, quando eu falo da gentileza com a gente, também passa por esse lugar onde a gente consegue acolher o que é verdade para nós. E às vezes a gente tá triste. E tá tudo bem estar triste. Você pode escolher fazer diferente. Mas também você pode escolher deitar na sua cama e ficar de boa. Se essa for a possibilidade. Não adianta você também tentar abafar o que é a tristeza dentro do seu ser. Seu pulmão sente. O pulmão é o cara que armazena as tristezas. Seu corpo todinho, ele é uno com as suas emoções, é uno com o que é o seu espiritual. A gente é um ser integral, a gente é uma coisa só. A gente não é só corpo ou só emoções, a gente é uma coisa só. Então ele vai mostrar de alguma maneira. E aí o quanto que a gente também pode desenvolver esse conhecimento do nosso próprio corpo para a gente começar a acolhê-lo de verdade. Ser gentil com ele. Respeitar os quereres dele. Você sabe que o seu corpo ele é uma consciência. O Access Consciousness fala a respeito disso. Que o nosso corpo ele é uma consciência à parte do que é a nossa própria consciência. Que a gente conhece como consciência ou que a gente não conhece como consciência. Mas ele é uma consciência à parte. Ele tem o querer dele. Sabe quando você chega num lugar, mas que você não gostaria de estar ali, mas conscientemente você vai porque você tem que ir? E o seu corpo, de alguma maneira, conta pra você, ai, eu queria estar aqui. Mas você ignora o seu corpo e vai mesmo assim. Você não fica esquisito depois? Fica estranho, não fica um negócio... Ai, exaustão, sei lá. Isso é o seu corpo dizendo, eu não queria estar aqui. Mas já que tem que vir, né? Vou gastar toda a minha energia sendo simpático. Seu corpo, ele escolhe. E até porque o seu corpo sabe o que ele precisa. Né? Se a gente estiver falando de vitamina, se a gente estiver falando de nutriente, seu corpo sabe. Tá faltando ferro. De repente bate um cheiro de feijão no seu nariz que você fala, nossa, que cheiro bom de feijão. Inclusive tá, mó cheirinho bom de feijão aqui mesmo. Nossa, que vontade de comer feijão. E aí você pode ou não comer feijão. Se você come feijão, quando o seu corpo está pedindo por feijão, aquele feijão, ele pode nem ser um feijão tão bom assim, mas ele vai descer com uma deliciosidade, o seu corpo inteiro vai gritar, ah, feijão! Isso está no perceber do seu corpo. É você não entender exatamente por quê, mas que você quer aquilo, você escolhe aquilo. Mas você, de fato, não consegue saber por que eu estou escolhendo aquilo. É o teu corpo. Pois é, ele também tem consciência, ele também tem querer, e geralmente a gente ignora o querer do nosso corpo. A gente não acolhe, a gente não é gentil com o nosso corpo. A gente, às vezes, não respeita o sono, às vezes a gente não respeita e acaba excedendo num exercício físico. Às vezes a gente come demais, bebe demais. E aí a gente
não está sendo gentil com essa máquina que é tão linda, que nos carrega, que nos leva para os lugares, que é como a gente se apresenta no mundo. A gente ainda não tem como se apresentar no mundo de outra maneira senão através do nosso corpo. Por que a gente não cuida dele? Com amorosidade, com carinho, com respeito. E se a gente é capaz, olha que bizarro isso, e se a gente é capaz de não acolher o nosso próprio corpo, de não respeitar e honrar o nosso próprio corpo, a gente, verdade, é capaz de honrar e respeitar o corpo do outro, do coleguinha? Tá. Talvez eu faça mais pelo outro do que eu faço por mim. Uhum. Também tem esses altruísmos aí autodestrutivos. Nem sei o que é isso, tá? Eu não faço essas coisas, nunca fiz. Como que a gente quer entregar algo pra alguém se a gente não tem nem pra gente mesmo? A gente vai se exaurir, a gente vai se diminuir pra fazer pelo outro. Como seria transbordar isso tudo, né? Talvez essa seja a pergunta do dia. Como seria a gente transbordar gentileza? A gente transbordar acolhimento com o nosso corpo? Porque aí se a gente acolhe tanto o nosso corpo, tanto o nosso ser, que a gente transborda acolhimento para todas as outras pessoas. Talvez isso seja ser gentil com a gente mesmo. Então eu vou propor para que você faça perguntas para o seu corpo. Faça perguntas do que faz sentido para ele. Será que o que faz sentido para ele também faz sentido para mim? Será que tem uma ou outra coisa que eu posso fazer por ele que eu não tenha feito ainda? Então pergunta, corpo. E para perceber, ele não vai falar, senhora Lucimara, então faça isso, por favor. Não, para. Sai desse espaço de que, o meu corpo não conversa comigo. Lógico que ele não vai conversar com você. Ele vai conversar de maneira sutil, você tem que percebê-lo. É muito interessante quando você faz esse exercício. Às vezes você força o seu corpo a fazer coisas e aí ele não tá tão feliz e aí você também não fica tão feliz junto com ele. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Respeitar um pouquinho nosso corpo? Ser gentil com ele, pra ele também ser gentil de volta com a gente? E ter menos dor, e ter menos ressaca, ter menos doenças, se tornar mais viçoso, mais delícia. É sério. Pergunta pra ele, corpo, o que você tá afim de comer hoje? Às vezes ele vai falar chocolate. Calma. Perceba se não é a sua mente que tá no meio do rolê. Que ela vive querendo atrapalhar essa conversa nossa com o nosso corpo. Às vezes você pode chegar e perceber. E é um exercício. É um exercício. Ele vai te contar se pra ele é leve aquilo ou não. Mas a gente precisa estar nesse acolhimento, nessa percepção. Porque a nossa mente ela vai tentar sabotar essa nossa relação. Vai. Que a mente ela já sabe de tudo, né? Espertíssima. Ela já sabe das experiências que ela já teve. Mas ela sabe de tudo, tudo mesmo. E às vezes a gente não se permite experiências novas porque a mente vai virar e falar assim, isso não vai dar certo não, hein? Melhor não ir por ali. Pare para perceber o quão gentil você está sendo com você, com o seu corpo, com as suas emoções, o quanto de acolhimento você está colocando para você, pro seu corpo, pro seu ser. Eu não tenho dúvidas de que quando a gente consegue ser gentil com a gente não deixa que outra pessoa maltrate a gente. Porque se a gente é gentil com a gente, por que a gente vai deixar alguém vir fazer saracotear em cima da nossa cara? Não vai. Se você acha que vai, mesmo assim, eu sou gentil com o meu corpo, eu respeito meu corpo, eu tô aqui e tal, mas todo mundo me sacaneia. Verdade? Quanto que a gente às vezes fica também arrumando desculpa, mas isso daí a gente vai deixar para outro vídeo. Mas a mensagem que eu gostaria de passar para você era essa. Era essa brisa que eu gostaria de trazer, né? Essa percepção, esse olhar de o quanto que eu posso, o quanto que eu escolho estar
feliz dentro dessa casquinha cheia de emoções e cheia de coisas que ainda são matéria. Como que eu posso deixar isso tudo muito leve? Uma das recomendações é acolha. Se empreende fazer, viu? Eu percebo que pode ser um exercício, a gente pode escolher dessa maneira. O que você escolhe? Espero que você faça escolhas boas. E uma das escolhas que eu sugiro pra você é dar joinha aqui pra esse vídeo, né? Que ficou bom. A gente se vê no próximo vídeo, tá show? Seja gentil e dá um like aqui pra mim. Dá aquela curtida.